Você já imaginou ganhar dinheiro pela internet através do YouTube no conforto da sua casa? Nesse vídeo eu vou te trazer uma novidade onde você pode fazer essa grana através dos canais Darks no YouTube, só que a novidade tá. Eu vou ensinar um segredo como você pode utilizar os shorts para fazer isso de forma extremamente fácil e rápida. E assim, se você está começando do zero, esse vídeo também é para você. Então, fica até o final desse vídeo, se inscreve no meu canal, porque toda semana eu vou trazer conteúdo da gringa, onde você vai poder utilizar as inteligências artificiais para criar canais Darks. Sejam muito bem-vindos a esse canal, meu nome é John Fortuna, eu trabalho com criação de conteúdo há mais de 12 anos e nesse vídeo eu vou te trazer o segredo dos shorts. Tem muita gente negligenciando, mas eu vou trazer para vocês o segredo dos shorts. Eu vou trazer um canal que está praticamente imprimindo dinheiro, que está fazendo milhares de visualizações, milhões de visualizações, né? E eu vou te mostrar como você pode fazer isso do início ao fim, do prompt à renderização. Eu vou trazer para você o prompt completo, onde você pode simplesmente copiar, colar na inteligência artificial e deixar ela fazer 90% do trabalho. E um detalhe, no final eu vou trazer dois bônus, que são dois macetes para você elevar o nível do seu vídeo, que vai fazer você sair na frente de todo mundo. Então, sem mais delongas, bora lá para a tela do meu computador, que é hoje que a gente vai começar. Então aqui, pessoal, na tela do meu computador, a gente já consegue ver o canal que eu falei para vocês, que é esse aqui, ó, Lovely Kittens AI, tá? É um canal que basicamente ele só tem shorts. Se vocês observarem aqui, ele tem um vídeo longo, mas com poucas visualizações. Não sei porque que ele tentou fazer isso aqui. Mas esse canal aqui, ele foi feito no dia 28 de dezembro e ele já tá com muitas visualizações, porque tem vídeo dele aqui que pega milhões, por exemplo, esse aqui, ó, deu 3,8 milhões de visualizações. E aí o pessoal pergunta, mas e a monetização? Tá monetizado? Vamos ver, ó. A gente clica aqui no nosso checador de monetização. Você clica aqui, ó, check this channel. Ó, este canal está monetizado. Quando ele não tá monetizado, ele aparece aqui que não tá, tá? Eu até, aqui para vocês verem, ó, eu já chequei ele outras vezes e ele tá sempre monetizado. E se a gente jogar ele aqui no Social Blade, a gente consegue ver quanto que ele tá fazendo por mês. Então aqui, olha, ele tem 491 mil inscritos. Olha, imagina só, em 4 meses você pegar quase 500 mil de inscritos. 57 milhões de visualizações, 125 vídeos. Então vocês observam que ele tem uma quantidade grande de vídeos aqui produzidos, mas são vídeos muito simples para serem produzidos, que eu vou ensinar para vocês aqui nesse vídeo, passo a passo, do início ao fim, como é fácil fazer esse tipo de vídeo aqui, tá? E ele está fazendo aí por mês uma estimativa de 8.100 dólares a 130 mil dólares. Ou seja, é um canal que está fazendo muito dinheiro. Se vocês pegarem uma média, se pegar um terço disso aqui, que ele esteja fazendo aí 30 mil dólares por mês, ele está fazendo 150 mil reais por mês. Então, assim, é absurdo o potencial que os canais de shorts têm. E eu percebo que tem muita gente negligenciando isso aí. O pessoal fica focando, às vezes, só em vídeos longos, o que já é algo validado, e esquece esse nicho aqui. Outra coisa, eu estou mostrando um canal no YouTube, que depois você pega esses vídeos, joga lá no TikTok, monetiza lá também, e faz uma baita de uma grana no TikTok. TikTok, vocês sabem que para vídeos em formato horizontal, vertical, né, ele paga muito bem. Então você consegue jogar isso aqui no TikTok, no Kawaii, e no YouTube, imagina só, vocês fazendo aí 30 mil dólares por mês, 150 reais por mês com um canal de shorts. E aí, para produzir esse tipo de vídeo, é muito simples. A gente vai utilizar o roteiro que eu vou deixar para vocês aqui na descrição. Aqui na descrição eu estou deixando para vocês a minha comunidade do Discord e do Telegram. Vocês vão entrar lá e eu vou deixar esses prompts aqui prontos para você. Esses prompts aqui é um copia e cola, gente. É só vocês copiarem ele aqui, ó. Vocês vão vir aqui, copia ele. Eu já deixei tudo pronto para vocês, tá? Contagem de palavras, personagens, cenários, estrutura de história. Vocês podem ler isso aqui também. Vocês podem alterar de acordo com o que vocês precisam, com a criatividade de vocês. Mas por enquanto, gente, tá pronto. É só vocês pegarem isso aqui, copiar. Vocês vão lá no chat, cola aqui
E aí você vai dar o comando para ele, tá? Só para explicar para vocês o que é esse prompt aqui ele vai gerar a nossa primeira história, tá? Ele vai fazer o roteiro completo da história para vocês criarem esse vídeo. Então, vocês vão copiar o prompt aqui, joga lá no chat e vai pedir para ele fazer quantas histórias que vocês vão pedir, que é a única coisa que vocês vão alterar, que é esse xizinho aqui, ó. Eu sugiro vocês colocarem 5 histórias, tá? 5 fábulas, e aí ele vai produzir essas histórias pra gente. E aí é só clicar aqui no Enter e ele vai fazer. Pessoal, eu tô com o chat grátis aberto aqui para mostrar para vocês que vocês podem utilizar o ChatGPT grátis para fazer isso e ele vai dar um resultado bem bacana. Aqui, ó, eu já fiz essa história para vocês, tá? Então, eu já joguei aqui, gere 5 fábulas e ele criou para mim essas 5 histórias aqui, ó. O julgamento dos 3 tigres gulosos, a corrida celestial, o teste do sabor. Então, ele fez 5 histórias. E aí você dá uma lida nas histórias que ele vai criar para vocês e você utiliza o que você achar mais interessante. Aqui já tem 5 histórias, 5 ideias de vídeos que dá para eu ficar nos próximos 5 dias postando aí, tá? E muito fácil, muito fácil. Então, feito o prompt de história, ele já criou pra gente a história. O que vocês vão fazer agora? Que é o segundo e último prompt que a gente vai utilizar, tá? É o segundo e último prompt que a gente vai utilizar para a criação de imagem. Então, vocês vão aqui embaixo, prompt de imagem. Pessoal, lembrando que pro prompt anterior para a história, vocês têm que copiar tudo isso aqui, tá? Porque aqui embaixo eu dei alguns exemplos de histórias para você treinar o chat para ele entender o que a gente quer. Aqui a gente vai pegar o nosso prompt de imagem, você copia ele e joga lá no chat. Pessoal, se você estiver utilizando o chat grátis, sempre remove esse arquivo aqui, tá? Porque ele vai colar uma imagem aqui. Se você deixar isso aqui, ele acaba com os seus créditos diários aí do ChatGPT. Não é bem crédito diário, mas você pode utilizar o ChatGPT grátis e ele tem um limite se você ficar utilizando imagem. Aí chega uma hora que ele bloqueia. Se você ficar utilizando só texto, dá para usar muita coisa aqui, tá? Aí, beleza, chegou aqui nesse ponto, prompt de imagem. O que você tem que alterar aqui? Você tem que alterar o X, sempre que tiver esse X aqui nos meus prompts, que eu deixo lá na minha comunidade do Discord e do Telegram, você tem que alterar ele, tá? Aqui, o que eu vou pedir? Você dá uma lida na história, que são histórias bem curtas, e vê aí quantas cenas a gente tem. Geralmente são 10, tá? Então eu vou por aqui, ó, gere 10 prompts de imagem distintos e tal. Aí você copia a história que você escolheu. No caso aqui, eu escolhi essa história do julgamento dos tigres. Você vai copiar ela aqui e vai colar aqui, ó, onde está escrito história. Você cola ela, tá? E aí, beleza, o prompt está feito. Aí é só dar Enter, ó. Só você dar Enter aqui que ele vai criar os prompts de imagem. Como, para vocês não perderem tempo, eu já fiz isso, tá? Então eu vou descer aqui e vou mostrar para vocês, ó. Então, olha só que prompt completo. Você é um designer profissional de prompts de imagem especializado em cenas visualmente... Blá, 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 blá. Aí, aqui embaixo, eu pedi para ele gerar 10 prompts e já colei a história. E aqui, vocês vão ver, olha os prompts que ele gerou pra gente. Prompt 1, prompt 2, prompt 3, já tá aqui, ó. É só copiar isso aqui e jogar na nossa ferramenta de geração de imagem, que é a nossa grande ferramenta de hoje, de inteligência artificial. Eu falo para vocês que eu sempre vou estar trazendo ferramentas novas para vocês, tá? E hoje eu vou trazer uma ferramenta 100% grátis, que vocês podem utilizar à vontade, tá? Que é o labs.google. Aqui, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar o prompt, tá? Então, são 10 prompts. Vocês vão fazer isso 10 vezes. Só que é muito rápido. Vocês copiam aqui o prompt de imagem. Então, ele criou 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai fazer isso em todos os nossos prompts. Você vai copiar aqui. Você vai colar nessa parte, tá? Então, ó, vou fazer do zero para vocês aqui, ó. Ctrl V ou Command V se você estiver no Mac. E aí, você vem aqui em configurações
você vai escolher o que aqui? Você só vai mexer na proporção, tá? Proporção, você vai pôr qual? Quadrado. Você não vai pôr o modo retrato, que geralmente é o modo que a gente utiliza para formato shorts. Exclusivamente nesse canal, a gente vai utilizar o modo quadrado, tá bom? Vocês já vão entender o porquê. E aí você clica em criar. É muito rápido a criação das imagens aqui por essa inteligência artificial do Google. E assim, pessoal, essa inteligência aqui, ela faz imagens realistas também. Então aqui, pessoal, vocês podem ver que ela criou as imagens no estilo que a gente quer. Então, estilo de animação, perfeito. Então, eu peguei o primeiro prompt, joguei lá e ela fez essas imagens aqui. Pessoal, como eu estou ensinando um passo a passo para vocês, eu já vim aqui, copiei tudo, colei lá e já fiz as 10 imagens para a gente utilizar na nossa animação. Olha só, já está tudo pronto aqui, tá? Ó. Eu já fiz tudo para vocês não ficarem aqui vendo eu criar imagem por imagem, mas basicamente é isso. Você vai jogar o prompt aqui, ela criou a imagem, você clica aqui em salvar e vai salvando todas as imagens, tá? Agora, a gente já tem as imagens, a gente precisa do quê? A gente precisa da nossa narração. Então, a gente precisa pôr uma imagem, e o que a gente vai usar para nossa narração? A gente vai lá no CapCut Online, tá? Que é o nosso gerador de texto para áudio. Aqui, para entrar no CapCut Online, muitas vezes você entra, ele fica nessa imagem aqui e você não consegue encontrar onde fica o CapCut Online. Vocês vêm aqui e clica no logo do CapCut e ele já vai entrar aqui na página do CapCut Online. E aí é só vocês virem aqui em criar novo, crie locuções de IA a partir do texto ou áudio. Você clica aqui em criar novo e aí o que você vai fazer? Você vai voltar lá no ChatGPT, a gente vai lá na nossa história, vamos pegar lá do início, ó. A gente vai pegar aqui a nossa história e aí você copia toda essa história aqui. Como é uma história curta, né, para shorts, você pode copiar ela inteira que o chat vai conseguir criar. Caso você esteja utilizando histórias mais longas, eu sugiro você fazer uma quebra de texto aí, porque senão o chat começa, o CapCut começa a dar umas bugadas e você não consegue criar um áudio bacana. Então, sempre tenta trabalhar com textos mais curtos aqui, vai fazendo por a cada 700 palavras, a cada 500 palavras e fica legal. Qual áudio a gente vai utilizar? Como são, eu vou voltar lá para vocês ouvirem. Olha só o tipo de áudio que eles usam aqui, ó. In the heart of the jungle, a zebra bragged to everyone, "I'm the fastest animal alive." Even A gente conhece essa voz, né? Que é a voz do Adam. Teve um vídeo aqui no canal que eu sugeri para vocês pararem de utilizar essa voz. Mas como é um vídeo meio cômico, aí sim encaixa. Então é aquilo que eu falei para vocês no outro vídeo. O áudio, a narração, ela tem que ter uma conexão com o vídeo, senão as pessoas param de assistir os seus vídeos. Como é um vídeo curto, e provavelmente isso aqui é para um público mais jovem, a voz do Adam encaixa perfeitamente. Então a gente vai escolher qual voz aqui? A voz do Adam. E aí é só você clicar em gerar, que ele vai estar gerando aqui muito rápido a voz para a gente estar utilizando na nossa narração. Aqui, ó, tá pronto. Olha, deu 1 minuto. Perfeito. Ó. 3 tigres morreram depois de comer demais e chegaram aos portões do céu. O senhor Leão, juiz celestial, perguntou. Perfeito. Então agora vocês ouvem esse áudio inteiro, vê se tem alguma coisa que ficou estranha, porque às vezes ele se tem alguma pontuação que não ficou bacana. Geralmente é só vocês alterarem aqui na parte do texto que vai dar certo. E é só você clicar em baixar, apenas áudio. Tá aqui o nosso áudio baixado, tá? Então a gente já tem a nossa imagem, já tem a nossa narração. Agora a gente precisa de uma música de fundo. Onde vocês vão buscar as músicas de fundo? Pessoal, eu sugiro sempre vir aqui na biblioteca de áudio do YouTube,
tá bom? Porque aqui são músicas seguras de que você não vai ter problemas com copyright, tá? Com direitos autorais. Então eu sempre falo para vocês buscarem aqui. Como a gente está fazendo, se vocês observarem aqui, ele tem uma música, ó, eu vou pôr para vocês ouvirem a música de fundo, ó. Even cheetahs fear my hooves. A cheetah heard him and Essa música de fundo, você vê que é uma música mais dramática, música mais cinematográfica. Eu vim aqui na biblioteca de áudios, coloquei, ó, gênero, trilha sonora de cinema e clima sombrio e dramático. E aí eu encontrei uma das músicas aqui, você vai clicando play aqui e vai ouvindo as músicas. E aí, se você observar nesse canal, ele usa a mesma trilha sonora para todos os vídeos. O que isso é interessante? Você cria uma ambientação para o seu canal. A gente vai falar mais para frente nos próximos vídeos sobre identidade visual nos canais. A trilha sonora, ela cria uma identidade também para o seu canal. Para quê? Para quando as pessoas ouvirem a música, ouvirem os efeitos sonoros que você colocar, ela sempre vai remeter ao seu canal. Você já deve ter caído nessa história em vários outros canais que você cria uma identificação por causa dos sons que estão passando no canal. Então aqui a gente tem as nossas imagens já feitas. A gente tem aqui a música, a trilha sonora que eu escolhi, tá? Ó. Eu fiz algo mais dramático assim e a gente tem a nossa narração aqui. Então eu vou renomear ela aqui. Eu sempre sugiro vocês colocarem nome nos arquivos para na hora da edição você conseguir enxergar o que é cada coisa, tá? Então esse aqui eu também vou renomear, ó. Só que eu vou deixar o nome da música. Vou escrever trilha sonora. E aí eu vou deixar o nome da música aqui. Vocês vão entender o porquê que é importante vocês nomearem os arquivos na hora da edição. Agora a gente vai partir para a edição, que é o que vocês estão esperando mais aqui, né? Qual que é o aplicativo que a gente usa? O CapCut. Aqui dentro do CapCut, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar todos esses arquivos aqui e puxar aqui para dentro da parte de mídia do CapCut. Olha só, tá tudo aqui. E aí o que a gente vai fazer? Olha aqui, ó, começa aqui. Olha por que é importante vocês nomearem. Aqui eu já tenho os meus arquivos nomeados, eu sei o que é cada coisa, olha. Esse é narração, esse é trilha sonora. Se não tivesse o nome aqui eu não ia saber, eu ia ter que arrastar ele aqui e ouvir para saber, entendeu? E o que vai ditar o tempo, né, do nosso vídeo? É o tamanho da narração. Então aqui a gente tem a nossa narração. Se você quiser esticar para você ver com mais detalhes as ondas do áudio aqui, você clica Command mais, ou se você estiver no Windows, Ctrl mais. Ó, ele aumenta aqui o tamanho das ondas para a gente ver. Aqui, pessoal, a gente precisa tirar esses espaços aqui. Caso você esteja com um arquivo muito comprido, você pode usar o Audacity, que é um aplicativo online que ele tira isso aqui automaticamente. Como é um arquivo muito pequeno, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar essas ferramentas aqui dentro do próprio CapCut, que é o cortar. Essa aqui é cortar para a esquerda e essa cortar para a direita. Então, se eu apertar cortar, que no caso aqui a gente tem um atalho que é o W, ó, vou apertar W, ele corta, só que ele deixa os dois lados do arquivo intactos. Se eu clicar nesse, que é o Q, olha, se você clicar aqui Q, ele vai cortar e excluir tudo que tem para a esquerda. Então, olha aqui, ó, vou apertar o Q. Ele excluiu tudo que tem para a esquerda. Entendeu? Então, e se você clicar o W, que é esse aqui, perdão, o E, que é esse aqui, ele vai cortar e excluir tudo para a direita. Então, aqui, ó, eu aperto o W, vou dar um exemplo para vocês, tá? Aqui, eu aperto o W, aí ele cortou, ó. Opa, tem que selecionar. W, ele cortou. Agora eu vou vir aqui e vou apertar Q. Ele vai cortar e excluir o que está para a esquerda. Viram? Então, ó, isso aqui a gente faz rapidinho, ó. W, Q. Posso fazer aqui o contrário também, ó. W aqui. E aqui, ao invés de apertar Q, eu aperto E. Ó, tem que estar sempre selecionado o arquivo, tá? Então, ó, W, Q. W, Q.
E aí você vai rolando aqui e vai fazendo isso. Como é um arquivo muito pequeno, a gente consegue fazer manual. Se fosse muito comprido, aí sim, você vai lá e utiliza o Audacity para fazer. Num próximo vídeo eu posso ensinar vocês a utilizarem o Audacity para fazer isso aqui automaticamente. Quem utiliza o Premiere, por exemplo, dentro do próprio Premiere já tem uma ferramenta que faz isso aqui automático. Mas como a gente está com um vídeo tão curto, eu vou fazer manual aqui mesmo, ó. Rapidinho a gente já tem o nosso vídeo pronto, tá? Fechou? Mais uma aqui. Vou fazer mais esse e tá bom já. Aqui. Beleza? Agora a gente precisa adicionar as nossas imagens. Então vocês vão ouvir o áudio. 3 tigres morreram depois de comer demais e chegaram aos portões do céu. O senhor Leão, juiz celestial, perguntou: como morreram? O primeiro tigre disse: comi 20. Ó. Então até aqui, até o 8, a gente adiciona a imagem. Caso vocês queiram colocar mais imagens, vocês podem pedir para o chat criar mais prompts de imagem para o vídeo de vocês ficar mais dinâmico, tá? Então eu vou pôr a imagem aqui. Se vocês observarem lá, qual que é o formato aqui? Olha, formato de shorts. E no fundo ele tem a mesma imagem que está aqui, só que desfocada. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui. Opa. Deu uma bugada aqui nos áudios, pessoal. Vou puxar aqui rapidinho. Vou pôr esse aqui. E vamos voltar os áudios para lá. Ó, o que a gente tem que fazer? A gente vem aqui nesse botão, ratio. E aí a gente coloca 9:16, que é o nosso formato aqui. Tá? E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar todas as imagens. Então, o legal de estar com enumerado aqui é que a gente já tem a quantidade de imagens aqui, tá? Então, vamos pôr todas as imagens aqui. 2, 3, 4. E aí vocês vão ouvindo o áudio e sincronizando o áudio com as imagens. 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui tá 11, mas é porque eu tinha baixado ela 2 vezes, aí ficou com o número 11, mas é 9 e 10 aqui. Perfeito? Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai copiar ela. Então seleciona todas as imagens, dá um Ctrl C, um Ctrl V. E aí a gente põe outras por cima aqui. Essas que ficaram embaixo, você seleciona de novo todas, clica com o botão direito e aí você clica aqui em Create Compound Clip, tá? Que aí ele cria um clipe único, tá? E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa aumentar ele aqui, ó. Tá vendo lá no fundo que ele tá aumentando? Ó, aumentei tudo. Pessoal, não é agrupar, tá? Porque tem aqui group também, não é esse, é Compound Clip. Porque aí você tem um arquivo onde você consegue adicionar efeito no arquivo inteiro ao mesmo tempo. O que está faltando aqui, se a gente observar? Olha, criar esse efeito de blur aqui, de desfocado, né? Aí a gente vai vir aqui em efeitos. E aí ele vai ter o efeito blur aqui, ó. Halo Blur, pode ser esse aqui. Você puxa ele e solta aqui em cima. Tá? E aí você consegue... aqui já tá bom já, ó. Vou falar pra vocês, viu? Já ficou bom. E já. chegaram aos portões do céu. O senhor Leão, juiz... Ó, já tá bom, mas vocês podem utilizar outro efeito de pesquisa aqui, ó. Blur. E aí ele vai aparecer todos os efeitos de blur que a gente tem. Eu vou pôr outro efeito pra vocês verem, ó. Ó, vou puxar esse aqui. Aí que bacana que ficou, ó. Tá vendo? Então, criou a estética que a gente está procurando. Próxima coisa que a gente tem que fazer. Olha, se vocês observarem, ele tem uma animação nas imagens, ó.
Ele tem uma animação nas imagens. Então, o que a gente tem que fazer? Adicionar animação nessas imagens de cima. Então, você vem aqui, clica nela, Animation. Pode ser esse zoom, ó. Esse zoom aqui. Então, pesquisa as animações de zoom, que geralmente são as que vão dar certo, ó, esse shake aqui ficou legal. Então, vamos pôr esse shake aqui nelas, ó. Shake, o primeiro... ó. Olha como ficou, ó. 3 tigres morreram depois de comer demais e chegaram... O que vocês podem fazer também? Olha, tá, esse tracinho aqui é a animação. Você pode pegar aqui e aumentar a animação. Olha, 3 tigres hora que ela vai aumentar, ó. 3 tigres morreram depois de comer demais e chegaram... Ó, aumenta aqui. O primeiro tigre disse, comi 20... Beleza, agora a gente vai colocando, ó. Shake. Vamos aumentar o tempo de animação, que conseguiria engolir um hipopótamo inteiro. Então a gente faz isso em todos, ó. Uma escultura de carne feita de pedra. Achei. Comer demais é gula. Shake. E então... Opa, seleciona. Segundo. Os olhos. Obrigado. Ó, tá pronto o nosso vídeo praticamente. Vou dar play pra vocês ouvirem um pedacinho, ó. 3 tigres morreram depois de comer demais e chegaram aos portões do céu. O senhor Leão, juiz celestial, perguntou: como morreram? O primeiro tigre disse: comi 20 patos. Meu estômago explodiu. O segundo: apostei que conseguiria engolir um hipopótamo inteiro. Perdi. Viu só como ficou legal? O que tá faltando agora? Trilha sonora. Então a gente pega a trilha sonora aqui e adiciona. Ó. Trilha sonora, pessoal, geralmente vocês vão deixar ela bem mais baixa do que o áudio, ó. Essas ondas aqui são as ondas de áudio, então você dá para entender que essas aqui estão mais altas que essa. Aí vamos baixar um pouquinho aqui, ó. Ó. Tigres morreram depois de comer demais e chegaram aos portões do céu. O senhor Leão, juiz celestial, perguntou: como morreram? O primeiro tigre disse: comi 20 patos. Meu estômago explodiu. O segundo: apostei. Então já criou aqui uma ambientação com essa trilha sonora. O importante é você vir aqui no final e cortar ela, tá? Como eu já ensinei, é só apertar E, que ele vai cortar daqui para lá. Ou você vem aqui, ó, puxa a agulha para cá e aperta aqui. Mas eu geralmente utilizo o atalho do teclado aqui, ele já corta. Nosso vídeo está praticamente pronto. Tá? Já dá para utilizar esse vídeo aqui, já dá para postar, já tá com a história completa. O que dá pra gente aumentar aqui? Duas coisas. Legenda, tá? E CTA. CTA, o que é CTA? CTA é chamada para ação. Quando você fala assim, ó, se inscreva no meu canal, deixa um like, deixa um comentário, isso é CTA. Então o que a gente precisa fazer? A gente vai lá primeira coisa, a gente vai criar a legenda, tá? Observa como que é a legenda dele aqui, ó. Vou baixar um pouquinho o volume. Sunrise, the jungle went wild, bets were made, monkeys sold popcorn, the zebra stretched all night, the cheetah slept like a king. Como que é a legenda dele? Ele usa bastante imagem. Então vocês podem estar adicionando mais imagens para o vídeo de vocês ficar mais dinâmico. Eu vou até aumentar um pouco a animação desse vídeo aqui, olha. 3 tigres morreram depois de comer demais. O primeiro tigre disse: comi 20... Então aqui, como que a gente faz a narração desse vídeo? Você vai vir aqui, ó, em Captions. E você clica Generate. E aí ele vai criar. Pessoal, essa opção de gerar a legenda aqui é só no CapCut Pro, que dá para fazer isso aqui automático, da forma que eu estou fazendo, tá? Então você teria que pagar o CapCut para conseguir fazer isso aqui. Caso você não tenha o CapCut Pro, você pode já soltar os seus vídeos sem legenda. E assim que você tiver recurso suficiente, você começa a utilizar essas ferramentas. Mas assim, se você está investindo nessa profissão, isso aqui é uma profissão, gente. Tem gente ganhando muito dinheiro com isso aqui. Isso aqui é uma profissão. Quem quer mudar de atividade, quem quer mudar de vida, isso aqui é uma profissão.
eu sugiro você investir pelo menos no CapCut Pro, tá? E no ChatGPT. São as duas ferramentas assim que você já consegue elevar o nível dos seus canais absurdamente. Mas se você não tem, alguns detalhezinhos assim você vai ficar sem. Então, por exemplo, a parte de legenda no CapCut Pro, no CapCut grátis você não vai ter. Mas se você tiver, olha só, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente vai em templates, olha a quantidade de textos aqui que a gente tem, olha. Vou por essa aqui, por exemplo, ó. Olha. Tigres morreram depois de comer demais e chegaram aos portões do céu. Você vê que ele já fica totalmente na estética que a gente está buscando. Tá? Eu vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho do texto, mas tá lá, nossa legenda pronta. 3 tigres morreram depois de comer demais e chegaram aos portões do céu. Perfeito, né? Esse é o primeiro bônus, né, que eu tô passando para vocês. E o segundo é isso aqui, ó, que o vídeo aqui já mostrou pra gente. Olha só. Slept like a king. Like the video if you think the zebra has a CTA, like the video, curta o vídeo. Como que a gente vai fazer isso aqui? Primeira coisa, a gente vai entrar nesse site aqui, que é o Pixabay, e vocês vão pesquisar aqui, ó, barra de progresso. E aí ele tem essa barrinha de progresso. Para que serve isso aqui? É para a hora que você vai fazer uma CTA, você está saindo do assunto do vídeo. Então o vídeo está contando a história dos tigres ali que comeram, que morreram e foram para o céu. Aí do nada você fala assim, se inscreve no canal tal, tal, tal. Você tira o público dessa informação. Você tira a atenção dele. E essa barrinha de tempo aqui é para mostrar para ele que você vai falar disso muito rápido e você já vai voltar pro assunto, tá? Então, porque hoje as pessoas precisam, as pessoas querem conteúdo rápido. Então, principalmente quem assiste shorts. Então, você precisa mostrar para ela que você não vai fazer ela perder o tempo dela. Então, você vai entrar aqui, você vai baixar esse arquivo. Tá aqui. Aqui o tamanho é indiferente, tá? Opa, download. Aqui ele já baixou o arquivo. A gente vai voltar lá no CapCut Pro, clica em Media aqui em cima. E aí você vai puxar o arquivo para dentro do CapCut. Carregando. E aí, como que você vai fazer aqui? Você vai escolher um dos momentos aqui do vídeo e adiciona o arquivo. Então, vamos pôr aqui em cima, ó. Como que você faz para tirar esse verde aqui? Você vem aqui, remover background, chroma key, deixa aqui selecionado o conta-gotas e você clica aqui, ó, o conta-gotas, tá vendo? Você clica aqui no verde e ele já vai tirar o fundo total. Volta em Basic aqui e diminui ele através dessa escala aqui, Scale. E aí você adiciona ele aqui. Tá? Só que se você observar, ele tá bem devagarzinho, olha. Eu vou baixar o volume aqui um pouco, ó. E então, o que fizeram? O primeiro disse, olha comi só metade do pato. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar o tempo dele. A gente vai vir aqui em Speed e a gente vai aumentar o tempo dele para ele ficar super rápido, ó. Aqui, ó. Aqui ele ficou com 2 segundos. Vamos ver como ficou, ó. O que fizeram? O primeiro disse, comi só metade do pato. O segundo... 2 segundos só. O que fizeram? O primeiro disse, comi só metade do pato. E aí a gente precisa fazer o botão de CTA agora, a chamada, né? Você vai vir aqui, e aí é outro macete que eu vou passar para vocês. Você vai vir aqui em texto. Template. Social Media. E aqui ele tem várias opções pra gente. O que você vai fazer? Você vai pegar uma dessa aqui, ó. Eu já até deixei com a estrelinha aqui, ó. Aí você clica em mais. E ele já vai adicionar aqui pra gente. Então tá aqui, ó. Legal de você vir aqui em texto, ao invés de vir em stickers, é que aqui em texto você consegue editar. Então, você escreve aqui, ó. Se inscreva. Diminui aqui para ele ficar do mesmo tamanho, tá? E você coloca ele aqui embaixo. E diminui o tamanho também, que está muito grande. Ó, se inscreva. Aqui, baixa um pouquinho para ele sair do... Vamos pôr ele aqui em cima para ele sair do
da frente da legenda. Então ficou assim, O que fizeram? O primeiro disse, comi só metade do pato. O segundo... Viu como foi rápido? E aí, a gente pode fazer um esquema aqui que vai ficar legal também, que é vir aqui em áudio e adicionar um efeito sonoro. Os efeitos que você for pesquisando aqui, que você for gostando, você pode ir salvando eles, tá? Através dessa estrelinha, e ele vai parar aqui, ó, em yours, que é seus efeitos. Ó, favoritos, efeitos sonoros. Aqui eu já tenho um monte de efeito que eu já salvei, olha. Legal pôr isso aqui, porque a pessoa entende que é uma ação a mais que ela vai ter que tomar. Olha, eu vou aumentar o volume e vou mostrar pra vocês. O que fizeram? O primeiro disse, comi só... Do nada, um sininho, a pessoa entende que é uma ação que ela tem que tomar. E aí, pra finalizar, a gente vai fazer isso aqui, ó. In the heart of the jungle, a zebra bragged to everyone, I'm the fastest animal alive. Se vocês observarem, é um vídeo com muita informação visual e sonora. Qual que é a última informação que eu vou mostrar pra vocês? Que é o efeito sonoro de whoosh, que é esse aqui, ó. E onde a gente vai pôr ele? Em todas as imagens. É só você colocar aqui no início da imagem e clicar em mais. Ele já aparece ali. É muito rápido para fazer isso. Clicou aqui, mais. Olha, ele vai aparecendo aqui em todas as imagens, tá? Coloca a agulha aqui no início da imagem. Aqui. Mais. É super rápido para fazer isso aqui, porque se você dominar esses lances assim, por exemplo, é pôr a agulha aqui e mais, tá? Saúde. Põe a agulha aqui e mais. Põe a agulha aqui, mais. Pessoal, tô fazendo esse vídeo completo com vocês hoje para vocês entenderem o quanto é fácil criar vídeos para canal Dark. É uma aula completa e o vídeo está pronto. Vou pôr o play para vocês verem como ficou. 3 tigres morreram depois de comer demais e chegaram aos portões do céu. O senhor leão, juiz celestial, perguntou, como morreram? O primeiro tigre disse, comi 20 patos. Meu estômago explodiu. O segundo, apostei que conseguiria. Engolir um hipopótamo inteiro. Perdi. O terceiro, tentei comer uma escultura de carne feita de pedra. Achei que era churrasco. O senhor leão suspirou. Comer demais é gula. Voltem à terra e aprendam moderação. Horas depois, retornaram. E então, o que fizeram? O primeiro disse, comi só metade do pato. O segundo, mastiguei, mas cuspi. O hipopótamo. O terceiro sorriu. Fiz dieta. Só comi salada. O senhor leão arregalou os olhos. Uau! Está liberado. O tigre sorriu. Obrigado. Agora posso entrar no céu e comer aquele anjinho assado ali? Então assim, pessoal, a história ficou praticamente... parece que foi feito pela pessoa que faz aquele canal ali, né? Por quê? Porque a gente seguiu os prompts certos. Então, se você seguir os prompts certos, você vai chegar num resultado como esse aqui. A única coisa que a gente poderia alterar aqui é adicionar mais imagens, para ele ficar mais dinâmico. Mas se eu fosse adicionar mais imagens aqui, o vídeo ia ficar muito comprido. Mas você pode fazer isso nos seus vídeos. Nesse vídeo aqui, você aprendeu todas as ferramentas para você fazer um vídeo, para você começar hoje o seu canal Dark, tá bom? Dentro do meu canal, eu vou estar ensinando sempre para vocês como vocês podem criar canais Darks utilizando a inteligência artificial. Se vocês observarem, 90% desse vídeo eu usei inteligência artificial. Eu não tive que narrar, não tive que desenhar. A única coisa que eu fiz foi dar os comandos certos e fazer a edição certa. O que eu sempre falo, quem souber dar os comandos certos vai dominar o futuro. Então, fica aqui no meu canal, curte, se inscreve, porque toda semana eu vou estar trazendo conteúdos como esse. Fechou? Se você gostou de do conteúdo sobre shorts, comenta aqui embaixo o que você achou. E se você quiser mais conteúdos como esse, eu também quero saber. Porque, no geral, a gente traz conteúdos longos. Fechou? Valeu, galera. Vejo vocês numa próxima.